Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É um privilégio estar com você, é uma oportunidade única e eu agradeço a Deus pelo privilégio de estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. E vamos começar bem, vamos começar suplicando a ajuda divina para Ele nos orientar, para Ele nos ajudar. Bondoso Deus, como é bom, Pai, estudar a Tua palavra. E mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, suplicando o Teu auxílio, suplicando a presença poderosa do Teu Santo Espírito, ajudando-nos a compreender temas importantes para a nossa vida espiritual. Dá-nos sabedoria, utiliza-nos como instrumentos, molda-nos, transforma-nos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar de um tema muito importante, como todos os outros temas. Mas um tema também delicado, não? Vamos falar de dinheiro. Às vezes, quando eu falo desse tema, eu comento com as pessoas assim, sabe qual é a parte do corpo humano mais sensível? É o bolso. Toca no bolso dela e você vai ver quem é a pessoa. E será que Deus também toca no nosso bolso? Seguramente que sim. Deus, Ele deseja dirigir-nos em todos os aspectos da nossa vida. E a parte financeira também é um aspecto da vida. Também é importante. Então hoje nós vamos falar desde uma perspectiva bíblica sobre dízimos e ofertas. Antes de entrarmos propriamente no tema de hoje, é importante lembrar que a missão da igreja ela é global. O desejo de Deus é que sua mensagem de salvação chegue em todo o globo terrestre. Todos os seres humanos precisam saber que há um Deus de amor no céu e que esse Deus de amor vai voltar e que é para todos se prepararem para se encontrar com o Senhor Jesus. Então, a missão da igreja é global. Marcos 16, verso 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Uma pergunta, aqui Deus está dando uma ordem. Será que Deus daria para nós uma ordem impossível de se cumprir, de se realizar, uma tarefa sabendo que é impossível realizar essa tarefa? Com certeza não. Se Deus dá a ordem, Deus providencia meios para que possamos executar a tarefa que Ele nos dá. Atos, por exemplo, no capítulo 1, verso 8, diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui há uma sequência, ok? Qual é o primeiro lugar que nós devemos testemunhar, falar do amor de Jesus, preparar? O primeiro lugar é na sua casa. O segundo lugar é para os seus vizinhos, para os seus amigos, é testemunhar, é evangelizar na tua cidade. E depois na cidade mais próxima. E depois vai abrindo o leque e vai crescendo, crescendo até chegar nos confins da terra. Evangelizar ou falar da palavra, dar testemunho da palavra perto de casa é fácil. Agora, você pegar um avião e viajar 12 horas, 15 horas. Eu me lembro da última campanha evangelística que nós fizemos
na América Central. Nós fizemos uma campanha evangelística na Nicarágua e o primeiro voo saiu de Madrid, na Espanha, até a Costa Rica. Foram 12 horas de voo sem parar. E quando chegamos na capital, ainda tivemos que pegar um autocarro, mais algumas horas, já não me lembro quantas horas, e quando cheguei na capital da Nicarágua, porque a Costa Rica era o país vizinho, ainda pegamos um avião menor, umas 3, 4 horas de viagem, não sei ao certo. E fizemos um programa muito abençoado por Deus, muito lindo, para a honra e glória de Deus. Mas claro, uma viagem como essa tem custos, não? E a pergunta é como ter dinheiro então para bancar os custos de uma viagem dessa? E essa é uma viagem pequena, há voos de 14, 15, 16 horas de voo. E claro, quanto mais longe, mais caro ficam as despesas, não? Chega lá, aonde ficar, se hospedar, comida, enfim. Tudo na vida tem um custo. E fazer evangelismo como esse tem um custo. E a pergunta é como ter dinheiro para bancar uma viagem como essa? Será que Deus nos daria uma missão, não é, que fosse impossível? Como ter recursos para cumprir a missão? Como ter dinheiro para bancar o evangelismo, não só perto da nossa casa, mas até os confins do mundo? Antes de respondermos essa pergunta, temos que lembrar de algo muito, mas muito importante. Salmos 24, verso 1. E Salmos 24, verso 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Primeiro ponto de partida. Todas as coisas deste mundo pertencem a Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Queria que você pensasse. Ageu, no capítulo 2, verso 8, dá até um detalhe interessante. Deus falando: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo que tudo é dele. As riquezas são dele, o dinheiro é dele. Inclusive os seres humanos pertencemos a Deus porque Ele nos criou. Ele é de fato o dono de todas as coisas. Você quer saber uma coisa? Vou fazer aqui uma ilustração para você entender a importância disso. Vamos imaginar que você está na tua casa. Eu não sei, não conheço você, não sei nada sobre você, mas então vamos imaginar tudo, ok? Você está na sua casa, você trabalhou, quem sabe, 30, 40 anos pagando a tua casa e há poucos anos atrás você terminou de pagar e o banco te deu o documento dizendo que a partir daquele momento a casa é de fato tua porque você comprou, pagou. Uma pergunta: essa casa é tua de verdade? Você deve estar pensando: claro, óbvio, eu comprei e paguei com meu dinheiro, com muito esforço, com suor e lágrimas. Ok, eu entendo isso. Mas uma pergunta para você pensar. Há 100 anos atrás, essa casa que você comprou era tua? Provavelmente, há 100 anos atrás, essa casa nem sequer existia. E vou fazer agora outra pergunta. Daqui a 100 anos, essa casa vai ser tua? Seguramente que não. Pode ser até de um filho, de um neto, de um bisneto, algo assim, mas tua não vai ser. Então uma pessoa só tinha direito de dizer assim: isso é meu de fato e de verdade, se essa pessoa vivesse para sempre. Porque para sempre ia ter o documento do banco dizendo que pagou e pagou, comprou e pagou e é dele. Está entendendo a ideia? O único que pode dizer isso é meu é Deus.
E ele diz isso mesmo. Lembra do texto anterior? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então a primeira coisa que você precisa entender é que nada de fato é teu. Tudo pertence a Deus, porque Ele criou, porque Ele existe e vai continuar existindo. E Ele diz isso mesmo, olha, tudo é meu. Tá entendendo? Então, na verdade, eu e você, somos administradores dos bens que pertencem de fato a Deus. Nós administramos os bens de Deus enquanto vivemos aqui. Entendeu? Provérbios 3, verso 9. Honra ao Senhor com os teus bens. Aqui Deus começa a falar de dinheiro, né? Honrar a Deus com os nossos bens. Mas com que parte dos nossos bens, Senhor? Você pode estar se perguntando, e o texto bíblico responde. E com as primícias de toda a tua renda. Não é com qualquer parte. Não são migalhas, não é o que sobrou, é com as primícias. É com os primeiros frutos, é com o fruto mais bonito. É isso que a Bíblia está dizendo. Você já tinha parado para pensar nisso? Você honra a Deus com as primícias de toda a tua renda, de todos os teus bens. Deuteronômio 8, verso 17 e 18. Não digas. Não posso dizer, mas não posso dizer o quê? Não digas, pois, no teu coração. Nossa, coração aqui tem que ver com mente, com pensamentos. Então não é para nós dizermos com a nossa boca, nem sequer pensar na nossa cabeça. Está entendendo o texto bíblico? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, em vez de dizer isso, que se eu tenho é porque eu trabalhei, em vez de dizer isso e pensar isso, Deus está dizendo, olha, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Que verdade impressionante, meu amigo. Em vez de você ficar se gabando, que eu faço, que eu aconteço, se eu sou o que eu sou, se eu tenho o que eu tenho, cuidado, amigo, cuidado. Deus está dizendo assim, olha, se você tem o que você tem, é porque Deus concedeu tudo o que você precisa para ser o que você é, para ter o que você tem. O teu coração bate porque Deus permite. Você tem vida porque Deus permite. Você respira porque Deus te deu o oxigênio. Você corre porque Deus te deu um corpo. Você pensa porque Deus te deu uma mente. Deus te deu tudo. Deus criou todas as condições para você ter saúde, para você crescer, para você lutar. Mas não se esqueça de que a tua vida está nas mãos de Deus. Você entende quão profundo é esse texto bíblico? E pode ser que você até hoje tenha agido de maneira contrária a esses princípios. Mas, por favor, não se esqueça de que se você tem o que você tem, não é graças ao seu trabalho. O teu trabalho tem uma parte importante, sim, mas em primeiro lugar foi porque Deus te deu vida. Deus conduziu os seus passos e Deus permitiu que você continuasse vivendo e lutando para ter o que você tem, para ser o que você é. Percebeu? Sim, entendeu? Gênesis 28, 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo.
E o que é o dízimo? O dízimo, a própria palavra revela, né? A palavra é clara. Dízimo quer dizer a 10ª parte. Então, de tudo que Deus concede a você, tudo, a 10ª parte pertence a Deus. E Malaquias 3, verso 7, nos faz uma advertência. E é uma advertência muito forte e muito interessante ao mesmo tempo. Aqui Deus diz assim: tornai-vos para mim. Em outras palavras, volta para mim. E se Deus está dizendo para você voltar para Ele, é porque você não está perto dEle. E isso aqui é palavra de Deus. Uma pessoa que não quer saber de Deus para nada não lê a Bíblia. Então esse texto é para você que estuda a Bíblia. É para você que teme a Deus. É para você que anda nos seus caminhos. Aí Deus pega e diz: filho, volta para mim. E aí você fica constrangido e fala: mas voltar para Deus? Mas se eu vou à igreja, se eu falo com Deus, como é que é possível eu voltar para Deus? Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Ou seja, Senhor, explica melhor essa história. Eu não estou entendendo isso de eu não estar na tua presença, de eu não estar diante do Senhor. E Deus explica. Verso 8 e verso 9. Deus explica fazendo uma pergunta. Roubará o homem a Deus? É possível o ser humano roubar a Deus? É possível, amigo? Sim, é possível. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E Deus responde assim: nos dízimos e nas ofertas. Então, quando nós não devolvemos a Deus os dízimos, e quando nós não damos a Ele as ofertas, nós estamos roubando a Ele. Qual o resultado de roubarmos a Deus? Continuação do texto bíblico. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Olha o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O que é isso de bênção sem medida? Deus está prometendo que se você for fiel a Ele, Ele vai te abençoar. E você vai ter mais do que você precisa para viver. Que curioso, que interessante, que promessa magnífica. E sabe uma coisa? Muita gente, muitos filhos de Deus são fiéis porque entenderam o dízimo. Mas muita gente rouba Deus nas ofertas. Porque dízimo é uma coisa e oferta é outra coisa. O que é dízimo? Bom, nós já vimos isso, não? A própria palavra, 10%. Se nós entendermos que tudo pertence a Deus, não é? Tudo é dele. Se de fato você compreende os textos bíblicos, aceita pela fé que tudo é de fato de Deus, então nós somos administradores. Ele é o dono de todas as coisas. E ele chama você para uma parceria. E veja bem o que Deus está dizendo. Bom, tudo é meu. Se você tem o que você tem, é porque eu permiti que você tivesse. Eu cuido de você. Eu te dou alimento, eu te dou água, eu te dou o sol, eu te dou tudo. Deus dá tudo para nós. E Deus pega e diz assim: filho, para você não se esquecer de que eu sou o dono de todas as coisas, então vamos fazer uma coisa. De tudo que eu te dar,
você vai me devolver 10%. 10% é o quê? 10% é o dízimo. Então, às vezes, quando eu ouço alguém dizendo, eu vou dar o dízimo a Deus. Amigo, você só pode dar aquilo que é teu. Então, quando nós devolvemos a Deus, é porque Ele já nos deu. Eu não estou dando o dízimo a Ele, eu estou devolvendo daquilo que Ele já me deu. Está entendendo? Então, por favor, não fale, eu vou dar o dízimo. Não, eu vou devolver o dízimo a Deus, porque eu reconheço que Deus é o dono de todas as coisas, e que Ele cuida da minha vida, e que Ele cuida da minha família, e que Ele está comigo, e que Ele me protege. Está entendendo? Então, você devolve o dízimo a Deus. E, Rony, o que é a oferta, então? A oferta, Deus diz assim, filho, vamos pensar aqui em números, não? Para ser mais fácil de entender. Olha, você trabalhou e ganhou 10. Então você vai devolver 1. 1 você vai devolver a Deus, porque é dele. Daqui a pouco vamos ver o que Deus faz com a parte dele, tá bem? Mas agora não é importante. Agora é importante você entender isso. 10, e Deus te pede somente 1 para ele. E ele diz assim, filho, desses 9 que está nas tuas mãos, que eu estou te dando, você vai fazer uma oferta para mim. O dízimo é meu. Agora, dos 9 que fica na tua mão, aí você escolhe uma oferta para me dar. E essa oferta não tem porcentagem, é o que você sentir no seu coração. Olha para a tua vida como Deus tem cuidado, e aí você pensa, analisa e fala, agora eu quero dar, porque Deus me deu 9 para mim, agora eu quero dar uma oferta para Ele. E a oferta é entre você e Deus. É o que você estipular no seu coração, você pega e leva. Senhor, está aqui uma oferta de gratidão, de reconhecimento. Isso não acontece com o dízimo, porque o dízimo você não está dando nada, você está devolvendo daquilo que é de Deus, está entendendo? Agora a oferta sim, a oferta é importante, porque a oferta você leva no altar do Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor tem produzido. Senhor, está aqui, olha, é gratidão. Muito, muito obrigado. Eu estou te dando, o Senhor me deu 9 e eu estou te dando aqui essa oferta. Entendeu? Um conselho do Espírito de Profecia. Seja a parte de Deus separada em primeiro lugar. Muito sábio, muito inspirado. E por quê? Porque nós vivemos num mundo totalmente consumista. Enfim, somos bombardeados com propaganda de todo lado. Para você ser feliz, você tem que comprar esse computador. E aí na próxima semana, olha, esse já não é o que você precisa para ser feliz, é esse outro aqui. Para você ser feliz, você precisa disso, do outro, daquilo. Então vivemos num mundo, somos bombardeados o tempo todo com mensagens. Para ser feliz você precisa ter, você precisa comprar, você precisa vestir assim, você precisa comer isso e o outro e aquilo. E claro, tudo isso tem custos. E paga água, luz, telefone, internet, isso, outro, aquilo, tantas e tantas despesas. Então, vou te dar um conselho que não é meu, é um conselho divino. A parte de Deus deve ser separada em primeiro lugar. Primeiro, o seu relacionamento com Deus. E aí, com o que sobra, aí sim, você vai pedir sabedoria divina para usar bem, para aplicar bem, para comprar bem, para viver bem.
E eu posso te garantir que com a ajuda de Deus, a tua vida vai revolucionar, você vai revolucionar. Haverá uma revolução na tua vida financeira. Mas para isso você precisa da ajuda de Deus. E um conselho: roubar a Deus nunca vai melhorar a tua vida financeira. Nunca. E se você deixar para ser fiel a Deus, quando paga isso e paga o outro, paga aquilo, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir devolver o que é de Deus. Você vai roubar a Deus. E como é que você deseja que Deus abençoe você se você rouba Ele? Nós estamos atrapalhando Deus. Deus não pode abençoar um ladrão. Porque se Deus abençoa um ladrão, o ladrão vai sentir um incentivo para continuar roubando. Está entendendo? Então nós não podemos colocar Deus numa situação difícil. Deus não pode abençoar se você conscientemente está roubando Ele vez após vez. Você entende isso? Então seja a parte de Deus separada em primeiro lugar. Em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mais um texto bíblico, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não a faz seguir de dor alguma. Mateus 6, 33, olha o texto que eu estava citando. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E amigo, não se preocupe, porque Deus vê a tua vida. Ele sabe que você tem que pagar o empréstimo, que você tem que pagar o aluguel da casa, quem sabe a parcela do carro, a luz, o telefone. Deus conhece a sua vida. Mas não se esqueça, meu amigo, que Ele é o dono de todas as coisas. Então, seja fiel a Ele. Faça de Deus o teu sócio. Faz uma experiência. Pior do que você já está nesse momento, não vai ficar. Não vai. Porque o pouco com Deus é muito. Confia nele. Faz uma prova. O texto bíblico diz: provai-me nisso, diz o Senhor. Se eu não vou derramar bênção sem medida, prova a Deus. É o único texto da Bíblia onde Deus está dizendo: olha, faz uma experiência e me coloca à prova. Quem é você para provar a Deus? Mas Deus está dizendo: olha, eu conheço você, eu sei de tudo sobre a tua vida, e mesmo sabendo quem você é, mesmo conhecendo você, me coloca à prova, e você vai ver se eu não vou te abençoar. Forte demais, amigo. Não perca essa bênção. Deus é o maior interessado em resolver os seus problemas financeiros. Mas se você roubar a Deus, Ele não pode te ajudar. Está entendendo? Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo e que anda em reto caminho, esse é que me servirá. Salmos 34, 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmos 37, 25. Eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. 1 Coríntios 9, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Propósitos para os quais o dízimo pode ser utilizado: manutenção de pastores e evangelismo, as missões mundiais, conforme eu comentei com vocês, pessoal envolvido no trabalho evangelístico, despesas operativas do campo, fundo de promoção da comportagem, professores de Bíblia e seus auxiliares, obreiros jubilados, material de escritório do campo.
Um texto do Espírito de Profecia, para nós pensarmos sobre isso, né? Muito interessante. Alguns se têm sentido mal satisfeitos e dito: não pagarei mais o dízimo, pois não confio na maneira porque as coisas são dirigidas na sede da obra. Roubareis, porém, a Deus por pensardes que a direção da obra não está direita? Apresentai vossa queixa franca e abertamente no devido espírito, e as pessoas competentes, mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, porque outros não estejam fazendo o que é direito. Meu amigo, pode haver alguém dentro da obra, né, um administrador, um pastor, pode haver alguém dentro da obra que esteja usando o dízimo de maneira incorreta? Pode. Agora, uma coisa é certa: quem está fazendo a coisa errada vai ter que prestar conta diante de Deus. Está entendendo? A sua função é levar até a casa do Senhor. Está aqui, Senhor, a minha parte está aqui. O que vão fazer com aquele dinheiro ou deixar de fazer já não é problema teu. O importante é que você foi fiel. Você, evidentemente, como um filho de Deus, como alguém que quer o bem da obra como um todo, se você vê alguém errado, denuncia. Faça uma reunião. Peça as contas. Está entendendo? A igreja tem que ser transparente, mas você não pode deixar de ser fiel a Deus porque pensa que alguém está fazendo algo errado ou porque até sabe que alguém está fazendo alguma coisa errada. Você não vai passar a ser infiel, passar a roubar a Deus por isso, porque não cabe a você. Ai daqueles que fazem coisas erradas com o dinheiro de Deus. Ai daqueles. A porção que Deus reservou para si não deve ser desviada para nenhum outro desígnio que não aqueles por ele especificado. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do Senhor. Muito forte esse texto, né? O que está dizendo aqui? Você não pode pegar o dízimo e falar, bem, se é de Deus, então eu vou usar esse dízimo para comprar comida para os pobres. Olha que bonito, não? Comprar comida para os pobres, lindo. Mas o dízimo não tem essa finalidade. Está entendendo? Ele deve ser levado na casa de Deus. E você, mas que absurdo, que... Não, amigo. Trazei a casa do tesouro, trazei para a igreja. E aí, se a igreja entender, sim, vamos comprar, aí já é com a igreja. A tua parte é levar na igreja. E por quê? Porque esse dinheiro não te pertence. Se você entender a Bíblia direitinho, do jeito que está na palavra inspirada, não é teu. Você pode ajudar os pobres? Claro que sim. Mas com que dinheiro? Com o teu dinheiro. Está entendendo? Você entende isso? Isso, se você quiser ser coerente com a palavra de Deus, você tem direito de fazer o que quiser com o teu dinheiro, não devolver nada, não fazer nada, nem ir na igreja. Faça o que entender. Agora, se você é uma pessoa sincera, e se você de fato quer contar com a ajuda de Deus, com as bênçãos de Deus, aí você precisa ser coerente com a palavra. Dízimo para os carentes. O dízimo é separado para um uso especial. Não deve ser considerado fundo para os pobres. Deve ser dedicado especialmente ao sustento dos que estão levando a mensagem de Deus ao mundo. E não deve ser desviado desse propósito. Conselho sobre mordomia na página 103. Dízimo na manutenção e construção da igreja. Foi-me mostrado
que é um erro usar o dízimo para atender às despesas ocasionais da igreja. Estais roubando a Deus cada vez que pondes a mão no tesouro, a fim de tirar fundos para atender às despesas correntes da igreja. Conselho sobre mordomia na página 103. O dízimo não tem essa finalidade, ok? Conselho sobre mordomia na página 102. Seu povo de hoje precisa lembrar que a casa de culto é propriedade do Senhor e que deve ser escrupulosamente cuidada, mas o fundo para essa obra não deve provir do dízimo. É por isso que existem o quê? As ofertas. O pastor pode autorizar outro uso? O ministro não deve pensar que o pode reter e aplicar conforme o seu próprio juízo por ser ministro. Não lhe pertence. Não deve apoiar qualquer plano para desviar de seu legítimo emprego os dízimos e as ofertas dedicadas a Deus. Mais 3 textos bíblicos para terminarmos. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o último, relembrando aquele que já estudamos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meu amigo, que Deus te abençoe. Que o Senhor te ajude para você fazer uma autoanálise da tua vida financeira com Deus. Você precisa desesperadamente ser fiel ao Senhor. Mas por quê? Não, você precisa. Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa colocar a tua vida financeira em ordem perante os olhos de Deus. E sabe uma coisa, amigo? Deus nunca, jamais vai bater a tua porta para dizer: olha, eu vim aqui buscar a minha parte. Mesmo a igreja, se a igreja for uma igreja coerente, uma igreja séria, jamais ninguém vai ligar para você ou vai lá: olha, irmão, esse mês você não trouxe aqui a parte do Senhor. Não. Por quê? Porque dízimos e ofertas pertencem a você e a Deus. É fruto do relacionamento que você tem com Deus. Agora, seja fiel a Ele. Seja fiel a Ele até o último dia da tua vida, para o teu próprio bem. Que o Senhor te ajude. Se você ainda não é dizimista, se você ainda não fez um pacto com o Senhor para levar as ofertas até a casa dele, faça. Tome uma decisão sábia aos olhos do Senhor. E depois você me conta o que aconteceu com a tua vida financeira. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração. É o meu desejo de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém.